Olá, sejam bem-vindos ao Legalmente Descomplicada, canal que aborda temas envolvendo o direito cotidiano de maneira leve e prática. Meu nome é Suelen Parente e hoje falaremos sobre o conceito de família na nossa legislação. Para conhecer mais sobre esse assunto, acompanhe o vídeo até o final, sem esquecer de deixar aquela curtida e ainda compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Quem me conhece sabe o quanto me incomoda a incapacidade de algumas pessoas reconhecerem os inúmeros tipos de família que existem atualmente. Inspirada por um recente episódio do Greg News sobre a família brasileira, que eu inclusive indico desde já, eu gostaria de abordar sobre o conceito legal de família, como a lei define a família. A maioria das pessoas sabem, mas para quem não sabe, antigamente, em um tempo não tão distante, o conceito de família era completamente conservador, patriarcal e baseado apenas no casamento, sendo o homem o centro responsável pela mulher e pelos filhos. Quando eu falo de um tempo não tão distante, só por curiosidade, no final dos anos 80, a mãe de um cliente meu comprou uma casa e no registro desse imóvel não consta o CPF dela. Apesar de oficialmente ser solteira, consta a informação que ela era dependente de um CPF X, referindo-se ao companheiro que ela tinha, sendo que ela fez essa compra à vista. Consegue imaginar isso? Pelo Código Civil de 1916, a família era formada pelo casamento entre homem e mulher e não havendo ainda a permissão para o divórcio. Para quem não sabe, as mulheres eram consideradas relativamente incapazes, igual hoje são os adolescentes entre 16 e 18 anos de idade. Quando a mulher casada queria assinar um contrato, por exemplo, ele só teria validade se o marido assinasse junto com ela, como responsável dessa esposa. Os filhos também não eram tratados de forma igual. Existiam os filhos legítimos, nascidos do casamento, e os filhos ilegítimos, nascidos de relação paralela ou não formalizada pelo casamento. Houve um tempo em que os filhos ilegítimos não tinham sequer direito à herança, apesar de já terem atingido o reconhecimento daquela paternidade. A distinção entre os filhos nomeados como legítimos e ilegítimos só acabou em 1988 com a atual Constituição. Dá para acreditar numa coisa dessa? A união estável e a família monoparental também só passaram a ser reconhecidas em 1988, momento em que a igualdade entre homens e mulheres é ressaltada e definida na lei. Aquele modelo de família patriarcal e de origem consanguínea, ele perde força com a Constituição de 88, sendo ressaltada a evolução familiar no Código Civil de 2002, especialmente quanto à igualdade entre os filhos e igualdade de poder sobre os filhos, tanto para o pai quanto para a mãe. Contudo, vale ressaltar que apesar da união estável também ser reconhecida no Código Civil de 2002, ainda era tratada como uma relação inferior ao casamento em certos aspectos, inclusive na sucessão ao discutir o direito de herança, ocorrendo recentemente algumas modificações importantes que igualaram o direito do cônjuge e do companheiro quando eles perdem os seus parceiros de vida. A união de pessoas pelo vínculo afetivo passa a ser a melhor definição para a família, reconhecendo assim as formas de família que já são praticadas há muitos anos. A relação homoafetiva, da mesma forma, também existe há muitos e muitos anos. Só que ainda tem aqueles que resistem em reconhecer essa união e seus descendentes como família. A união estável homoafetiva foi reconhecida em um histórico e unânime julgamento no STF, isso apenas no ano de 2011, há 9 anos. O nosso reconhecimento a essa entidade familiar que já existe há tanto tempo só reflete o quanto o nosso país é atrasado. E aqui vale a observação que a validação da união homoafetiva buscou principalmente os direitos quanto à sucessão e alimentos, algo básico na união entre homem e mulher. Muitos pais renegavam e ainda renegam filhos que se declaram LGBTQI+. E quando estes filhos morriam, o direito do companheiro ou da companheira era ignorado. Aí sim, aquele pai e mãe queria ter vínculo com o filho, claro que para herdar tudo que o filho deixou. Essa injustiça finalmente foi combatida com o reconhecimento da união homoafetiva. Sempre existiram diversos tipos de família, mas hoje todas são reconhecidas pela lei, apesar de parte da sociedade não aceitar. E para aqueles que não reconhecem essas famílias fora do padrão,
Eu os convido a olhar para o próprio umbigo, já que a imensa maioria que fala isso é divorciado. E pessoas separadas antigamente eram párias, eram renegados. A família tradicional brasileira raiz, no entendimento deles, vocês também não mereciam existir. Ninguém precisa aceitar a vida privada do coleguinha, do vizinho. Nós temos apenas que respeitar e lembrar que amanhã você pode ter qualquer característica que lhe retire dessa bolha da antiga, tradicional família brasileira. E para finalizar, fica essa definição linda do jurista Paulo Luiz Neto Lobo. Onde houver uma relação ou comunidade mantida por laços de afetividade, sendo estes suas causas originárias e finais, haverá família. E você que está me assistindo, conseguiu visualizar a necessidade da lei se adequar aos formatos atuais de família? Você considera que a sua família é o padrão antigo de família tradicional brasileira? Deixe seu comentário aqui no vídeo ou nas minhas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.